Olá, amigos e fãs, está começando mais um Pleno Esportes, o seu canal de esporte favorito em Campos e região, como sempre feito com muito carinho para você. No programa de hoje, tudo que rolou no Brasileirão masculino, as emoções das quartas de final do Brasileirão feminino, que acontece nesse final de semana. Copa do Brasil, a nossa seleção brasileira feminina de futebol conquistando mais um título na Copa América, skate, UFC e Fórmula 1. Na resenha Show de Bola eu recebi o tricolor carioca Robinho Barros e o vascaíno Júlio Mota dando aquele tempero musical. Então, não fique de fora porque o programa está imperdível. Vem comigo nessa. E no Brasileirão, as fortes emoções pela 18ª rodada para os times do Rio de Janeiro. Em uma partida eletrizante, o Mirassol venceu o Vasco da Gama por 3-2. As emoções ficaram reservadas para o segundo tempo, quando saíram os 5 gols da partida. Para os donos da casa, marcaram Negueba, Chico da Costa e Alisson, Verrete e Pumita Rodrigues descontaram para os visitantes. O Trem-Bala da Colina volta a campo pela 19ª rodada do Brasileirão, domingo às 16 horas. E tem pela frente o Atlético Mineiro, em São Januário. Também no sábado foi a vez do Fluminense entrar em campo para afastar o fantasma. É isso aí, depois de amargar 4 derrotas consecutivas no Campeonato Brasileiro, o Fluminense voltou a vencer. O tricolor carioca levou a melhor por 1-0 sobre o Grêmio, no Maracanã, com o gol de Everaldo. Everaldo, eu vou contar essa história aqui, que ainda perdeu chance de ampliar de pênalti. Com a vitória no Maracanã, o Fluminense salta 4 posições e dorme na 8ª colocação do Campeonato Brasileiro com 23 pontos somados. Pelo Brasileirão, o próximo adversário será o Bahia, oxente bichinho, às 21 horas no sábado, na Fonte Nova. O Botafogo não conseguiu evitar a derrota para o Cruzeiro, que segue na cola da liderança do Campeonato Brasileiro. É isso aí. Com o primeiro tempo impecável, a vitória foi construída com gols de Matheus Pereira e Christian, um time letal ao aproveitar os erros defensivos do Glorioso. É isso aí. O Botafogo deixou o Nilton Santos sendo vaiado pelos torcedores. Presta atenção nisso aí, que não pode acontecer, tem que apoiar até o fim. Com a derrota, o Botafogo se afasta da busca pelos líderes do Brasileirão. Pela 19ª rodada do Brasileirão, o próximo confronto do Glorioso é diante do Fortaleza, no sábado, às 20h30, no Castelão. E o líder Flamengo foi o último time carioca a entrar em campo. O Flamengo ficou no empate em 1-1 com o Ceará, deixando escapar a oportunidade de ficar com 2 pontos a mais que o vice-líder na competição. Arrascaeta abriu o placar ainda na etapa inicial para o rubro-negro e Pedro Raul marcou para os donos da casa no segundo tempo. Pelo Brasileirão, o próximo confronto será no sábado, às 18h30, diante do Mirassol. E abre o olho, hein, que o Mirassol está arrebentando na competição. E nesse final de semana teremos a volta do Brasileirão feminino, com o jogo das quartas de final. E o único time representando o Rio de Janeiro é o Flamengo, que enfrenta o Palmeiras às 10h30 da manhã, em pleno Dia dos Pais. E aí eu te pergunto, será que as meninas rubro-negras vão dar um belo presente para seus pais, conseguindo uma vitória importante no primeiro jogo das quartas de final? Fica aqui a nossa torcida. Pela Copa do Brasil, o Atlético Mineiro levou a melhor no primeiro jogo das oitavas de final. É isso aí, contra o Flamengo, e venceu por 1-0 em pleno Maracanã. Com o resultado, o Galo pode até empatar na partida de volta em sua casa, que garantirá a vaga na próxima fase. As duas equipes protagonizaram mais um jogo equilibrado e intenso, e dessa vez a equipe mineira levou a melhor em lance perspicaz de Coelho contra a defesa rubro-negra. O jogo da volta entre as duas equipes está acontecendo nesse exato momento. A partida começou às 19 horas lá na Arena RMV.
Mesmo jogando no Beira-Rio, o Fluminense bateu o Internacional por 2-1 e saiu na frente para uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. Os primeiros 90 minutos no confronto das oitavas foram resolvidos com 2 gols de Everaldo. Lembra que eu falei Everaldo lá na frente? Lá, é isso aí. Carboneiro marcou o gol colorado. Com a vantagem, o Flu pode até empatar o jogo da volta para conquistar a vaga. A vitória do Internacional por 1 gol de diferença leva a decisão para os pênaltis. E aí, falando do Everaldo, desde a Copa do Mundial de Clubes da FIFA, que surgiu o bordão "chuta, Everaldo", que ele não chutava pro gol, né? Sempre passava a bola pro lado. E aí tá aí, o camisa 9 do Fluminense chutou para o gol 2 vezes. Everaldo foi o protagonista da vitória sobre o Internacional e deixou a desconfiança para trás com uma bela atuação. O jogo da volta acontece hoje, às 21h30. Apesar de jogo movimentado, CSA e Vasco empataram em 0-0 na partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. A decisão da vaga continua aberta. O classificado será conhecido nesta quinta-feira, também conhecido como amanhã, e o jogo será em São Januário. O Botafogo venceu o Bragantino por 2-0 no Newton Santos, com gols de Montoro e Alexander Barbosa, e colocou um pé nas quartas de final da Copa do Brasil. Em busca do título inédito, que o Botafogo ainda não tem, o Alvinegro poderá até perder por 1 gol de diferença em Bragança Paulista para se classificar. Já o Massa Bruta terá que ganhar por diferença de 3 gols. Se vencer por 2, levará a decisão da vaga para os pênaltis. Aí, filhão, vou lembrar do meu querido amigo Galvão Bueno. Já coração, amigo! O jogo da volta está acontecendo nesse exato momento também, assim como o jogo do Flamengo. A partida começou às 19 horas. Campeão com emoção. É só isso que eu tenho para falar. Na maior final da história da Copa América Feminina, o Brasil venceu a Colômbia por 5-4 nos pênaltis, após emocionante empate em 4-4. Conquistou o título continental pela 9ª vez em 10 edições. É mole? A outra é a Argentina, que tem 1 título. Tá bom pra você? É isso aí. No skate, Pedro Barros é o campeão do parque no Pro Tour STU. O skatista superou o sueco e o japonês ao somar 92,92 em uma decisão emocionante que aconteceu neste último domingo, conquistando o título do primeiro evento internacional da competição, disputada na Suécia. Parabéns! E em noite iluminada, os brasileiros mais uma vez fizeram bonito no UFC. No último sábado, em Las Vegas, nos Estados Unidos, mais uma edição do UFC, em um evento com 7 brasileiros, sendo que 2 deles se enfrentaram. Rodolfo Vieira, Rafael Macapá. Estevão e Carol Rosa foram os grandes vencedores. Parabéns ao Brasil, que sempre faz história no UFC. E na Fórmula 1, as emoções aumentam a cada corrida. Após largar em terceiro e perder posições na primeira volta, Lando Norris aproveitou a estratégia acertada da McLaren e conquistou a primeira vitória no Grande Prêmio da Hungria, segurando os ataques do segundo colocado, Oscar Piastri, nas voltas finais e reduzindo, olha só, hein, com essa vitória ele reduziu a distância para o colega de equipe no campeonato. George Russell completou o pódio. Fórmula 1, cara, eu ainda quero voltar a assistir com muita emoção, com o brasileiro ponta a ponta. Aquele brasileiro é Bortoleto, né, que está disputando. Eu acho que ele vai chegar lá. Vamos com o nosso intervalo, que você já sabe mais rápido que o VAR. Vem comigo nessa.
senhoras e senhores, quiserem comer o verdadeiro e tradicional churrasco do gaúcho, meu nome é Samuca, estou aqui na nova unidade da loja da Pecuária, o Espetão do Gaúcho. Vem conhecer ela e vem comer o tradicional e verdadeiro churrasco do gaúcho. Quer conhecer o Espetão do Gaúcho, além daqui da Pecuária, a gente tem na 28 de março, número 624, ó, em frente ao Sunset, ao lado da Prefeitura. E no Shopping Boulevard, ó, novo Shopping Portagem, o Grande Vila Gaúcha, onde você vai encontrar o verdadeiro tradicional churrasco do gaúcho. Vem conhecer a gente que você não vai se arrepender. Estamos de volta e hoje temos a resenha show de bola com o tricolor Robinho Barros e o vascaíno Júlio Mota dando aquele tempero todo especial. Solta aí, Paulinho. Foram me chamar, eu estou aqui, o que há? Foram me chamar, eu estou aqui, o que há? Eu vim de lá, pequenininho, mas eu vim de lá, pequenininho. Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho. Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho. Foram me chamar, eu estou aqui, o que há? Foram me chamar, eu estou aqui, o que há? Foram me chamar, eu estou aqui, o que há? Foram me chamar, eu estou aqui, o que há? É isso aí, senhoras e senhores, esse é o Júlio Mota com aquele tempero mais que especial na resenha show de bola, a resenha que é um show e a gente não poderia começar de forma melhor, é claro, música e futebol e chopp gelado, é aqui no Espetão do Gaúcho. Júlio Mota, vascaíno, eu não vou falar que sofredor, não, que você tem, é um grande time que está lutando aí para se manter no espaço, né? Não é isso? É um fênix adormecido, né? O amor cada dia aumenta mais. Eu sou Vasco de coração, eu não sou aquele torcedor radical. Vamos dizer que sou fanático vascaíno, mas não sou da guerra, não. Sou da paz e admiro muito futebol. Inclusive, depois a gente vai falar sobre isso, que eu estou trabalhando também no futebol. Isso aí, vamos dar esse recado. E você começou muito bem falando, muito legal. Primeiramente, deixa eu apresentar nosso querido amigo aqui, Robinho Barros, tricolor, meu lateral direito aqui de confiança. A ideia da resenha, show de bola, é exatamente isso, reunir dois torcedores de times diferentes para um bate-papo, para mostrar para as pessoas de casa que pode sim, você pode assistir um time com o seu rival, num barzinho, tomar um chopp, tem sim as discussões calorosas, porque cada um quer defender as suas cores, mas o respeito é que prevalece sempre, né? Robinho, a gente estava conversando mais cedo nos bastidores e é incrível como, assim, de competição para competição, as coisas mudam. O Fluminense, desacreditado no Mundial de Clube da FIFA, foi o único time carioca que foi mais longe, chegou à semifinal. E quando ele volta, a gente acha que o time está voando e sofre 4 derrotas seguidas, né, no Brasileirão. Como falar sobre isso? Eu acho que assim, o Fluminense ele entra totalmente desacreditado, até mesmo pela torcida do Fluminense, porque, lógico, é o time com menos investimento brasileiro que vai ao Mundial, né? Tinha perdido a base campeã também de 2023. Faz uma campanha surpreendente, né? Empata com o Borussia Dortmund, elimina a Inter de Milão, o Al Hilal, que é uma equipe europeia que joga na Arábia Saudita, né? Contra o Chelsea, a gente tem que ressaltar que o Fluminense joga com o seu sistema defensivo todo esfacelado, né? Que ele perde Samuel Xavier, o Freitas e o Martinelli, que prejudica muito. Tem um pênalti que o juiz marca e depois só Deus sabe o porquê voltou atrás, né? O Cucurella, que não era nem para ter jogado, porque não levou o cartão amarelo contra o Palmeiras e tirando bola em cima da linha, mas são coisas do futebol. E a gente volta com a expectativa, né, do Fluminense poder brigar. Acho que ser campeão brasileiro é difícil pela questão de elenco e de dinheiro, mas pelo menos pelas Copas. Só que a gente tem que ressaltar, a gente pega o líder do campeonato no primeiro
primeiro jogo, o vice-líder depois, o terceiro colocado, só pancada. E o São Paulo, que é um dos maiores clubes do país, né, fora de casa. Então, assim, foram 4 jogos totalmente distintos, né, que tirando o jogo contra o São Paulo, que a gente realmente vai muito mal, contra o Cruzeiro a gente joga muito bem, 3 bolas na trave, infelizmente a gente acaba perdendo, contra o Flamengo, né, que a gente falou, um gol num dos últimos lances da partida, uma bobeira, e contra o Palmeiras nesse entrega 2 gols, quando o jogo estava controlado, né, mas ontem, graças a Deus, a gente acha que deve ter sido o pontapé, voltando, né, o pontapé inicial para uma nova fase. Se Deus quiser. Julião, cara, obrigado pela sua presença aqui. Pô, sou seu fã de carteirinha. A gente vai falar da escolinha que você está trabalhando também de futebol, mas assim, o Vasco anda mal das pernas. Eu acho que a gente sempre discute muito isso aqui, a questão administrativa. Eu acho que foi o único clube que não se deu bem com a SAF. Né? Não conseguiu desenvolver, não conseguiu fazer uma boa administração. O Pedrinho está tentando. Há pouco tempo o Pedrinho veio a público relatar algumas coisas que aconteciam dentro do CT do Vasco, como roubo de água, roubo de luz, né, gato, e ele priorizou pagar essas dívidas, por isso que o Vasco está na situação que está, sem dinheiro. Já vinha sem dinheiro, mas piorou ainda mais. Por um lado, eu gostaria de parabenizar o Pedrinho, porque é uma atitude nobre, né? Todas as outras gestões que passaram pelo Vasco continuaram com a roubalheira, continuaram com o gato, continuaram não pagando água, e ele vem acertando as coisas, mas a torcida não quer ver isso, a torcida quer resultado. E aí como é que você consegue equilibrar como torcedor a culpar ou não o Pedrinho e a situação do Vasco como time, falta de elenco, não está com um elenco legal, perdeu o Payet, né, com problemas de má conduta, enfim, extracampo, e está aí capengando no Brasileirão, né? Vamos lá, vamos falar de 2 pontos. A questão do Pedrinho, eu acho que foi necessária a entrada dele, mas em termos de, vamos ser bem pontuais aqui, em termos de contratação, praticamente, vamos dizer que menos de 20% das contratações que o Vasco fez com alto valor não entregaram o que o valor pede. Não sei se por questão de estrutura, não sei se por questão mesmo do próprio a situação que o Vasco vive, mas eu acho que foram gastos muitos milhões em jogadores, vou citar alguns aqui, Jean Davi, entre outros, que não entregaram o valor investido. Então, eu acho que no papel, o time que o Vasco tem é um time para realmente ficar na parte de cima da tabela. Não digo também igual o meu amigo para ser campeão, mas para brigar por uma Sul-Americana, uma pré-Libertadores, quem sabe com o número de vagas aí. Mas eu acho que pelo elenco, não digo o elenco, o time que o Vasco tem, o elenco é muito complexo, mas o time que o Vasco tem é um time para brigar entre o 12º e o 8º, vamos dizer assim, entre o 7º. Mas a questão, voltando à questão do Pedrinho, eu acho que ele, em muitas coisas, ele cumpriu, como você falou, outras ele deixou a desejar também, prometeu muitas outras coisas e também não cumpriu. Eu sei que é difícil você cumprir todas as promessas de campanha, mas eu acho que deixou muito a desejar em alguns aspectos. Mas os jogadores também, voltando à questão campo, eu acho que os jogadores também, em relação aos valores que foram investidos, acho que deixaram a desejar também. Mas eu confio, eu acho que o campeonato aí tem muita coisa pela frente. Eu acho que vamos pensar que o Vasco está passando essa quantidade de empates nos últimos jogos, agora está passando por um momento de transição. Acho que o Diniz é um técnico que já, com o próprio Fluminense, já mostrou serviço. Então eu acho que o Vasco tem em vista do que está no momento, tende a melhorar. A gente fica apreensivo, principalmente vocês torcedores, né, do Vasco, como eu falei até com o Robinho aqui, cada competição é uma competição, né? A gente teve agora, na semana passada, Vasco e Fluminense estreando pelas 8º da Copa do Brasil.
Pro Vasco, um resultado, um empate é ruim? Não. Razoável. Até porque quando você pensa no CSA da vida, você fala, tendo em vista o adversário, né? é um adversário para você chegar e ganhar. Quem almeja, de vencer, exatamente. quem almeja chegar na reta final da Copa do Brasil tem, e até pela diferença de investimento. Já a folha salarial, se você for comparar, quer dizer, já era pro Vasco, na realidade, ter garantido a quarta de final já de cara nesse primeiro jogo. Mas coisas do futebol, como a gente sabe, já estava falando isso, né? O futebol, o grande barato do futebol e a magia do futebol é exatamente essa. Porque a gente nunca sabe quem vai vencer. Isso aconteceu, eu não lembro o ano, mas quem não lembra, Flamengo perdendo pro Santo André no pleno Maracanã, na Copa do Brasil. E o Fluminense 2005. Botafogo também, entendeu? Então, quer dizer, exatamente. Isso. Aí como você fala assim, cara, mas pô, uma folha salarial, mas são os deuses do futebol e a gente não tem como prever. Então, Robinho, Fluminense indo mal das pernas no Brasileirão, 4 derrotas, chega na estreia semana passada, nas oitavas de final, uma vitória em cima do Internacional, que meio que virou freguês do Botafogo, né, digamos assim. É uma vitória expressiva, 2-1. Não é lá essas coisas. Mas, cara, 2-1 é um gol de diferença. Que jogando em casa na volta, se souber jogar pegar a cartilha ali do bom futebol, passa, né? Não, com certeza, assim, acho que, como falei, acho que a questão do brasileiro a gente tem que levar toda aquela consideração. E vale ressaltar que o Renato estava mudando de partida a partida 6, 7 jogadores. Você não vai conseguir manter um ritmo de jogo no time titular, você vai conseguir fazer com que os jogadores se conheçam, saibam, né, os atalhos do campo, se todo jogo ele muda 6, 7 jogadores. Não adianta nenhum clube, nem o Flamengo tem um elenco, o Flamengo tem, o Palmeiras, o Botafogo, o Felipe vive rodando né? Mas assim, mas quando roda 2, 3 jogadores no máximo. Ele não roda 6, 7. Então assim, o Fluminense aí tem o Fábio, que é goleiro, então teoricamente no mundo, né? O Martinelli e era o Arias. Aí agora, por exemplo, já é o Thiago Silva, que tá tendo que jogar direto, só tem 41 anos. Né? Então assim, mas o jogo contra o Inter, eu acho que faz com que o Fluminense, obviamente, ele dá um passo importante para poder passar do Internacional para as quartas, só que ao mesmo tempo traz a confiança, eu acho, de volta. A confiança ao time e a confiança à torcida. Porque como a gente estava falando até mais cedo, a questão também, acho que você perde o Arias. Eu costumo falar que o Arias é 60% do time do Fluminense, porque o Arias não é que o Arias era somente o atacante. O Arias era o camisa 10 do Fluminense, porque ele armava jogadas, ele às vezes finalizava, ou ele ia para linha de fundo cruzar a bola, né? Ou o Germancano, ou se bobear e se desse oportunidade, ele batia o escanteio e corria para lá pra exato. E fazia ele é muito bom jogador. Não, excelente. E o que eu falava pro meu pai, eu falei, cara, o Arias, ele batia o escanteio, ele batia a falta, batia o pênalti. Aí nos primeiros jogos sem o Arias, quem batia o escanteio era o Canóbio. E assim, com todo respeito ao Canóbio, que taticamente é um jogador interessante, ele ajuda, mas ele não consegue. Ele foi bater um tiro, uma falta perto até ali, parecia um kicker de futebol americano, bateu um fio de gol, quase 20 metros acima do gol. Eu falei, cara, não pode. Se olhar para o time do tamanho do Fluminense, você não tem um cobrador de falta, um cobrador de escanteio, um cobrador de pênalti. E o Canóbio no Atlético Paranaense não era cobrador de falta. Exatamente isso. Exato. Eu vou pegar um gancho que você falou do Fábio, que eu acho um excelente goleiro, pro episódio que aconteceu com o Léo Jardim na rodada do Brasileirão, na 17ª rodada do Brasileirão, e aí, consequentemente, a expulsão. Como é que você viu? Você acha que foi cera, que não foi cera? O próprio Vasco mandou, a parte médica do Vasco mandou um laudo dizendo que realmente ele estava lesionado. Né? E o árbitro, ele foi suspenso. Como é que você vê isso? Eu queria levantar essa polêmica entre a gente aqui, a questão da arbitragem brasileira e essa questão da interpretação do VAR, que cada árbitro pode ser o mesmo lance e interpreta de forma diferente.
É complicado, é uma pergunta muito complexa, né? Porque, porque eu vou ser direto ao ponto, tem alguns hábitos que isso favorece alguns times. Não vou nem citar time que todo mundo já sabe, mas favorece alguns times. Isso é inevitável, não é mimimi, vamos dizer assim, mas tem uma. Chororô. Mas uma frase que eu vi de um jornalista muito interessante, que ele falou que o Vasco é uma soma de incompetência com má vontade. Olha isso. Então, a soma de incompetência da gestão histórica, desde do Roberto Dinamite, do Salgado, do Campelo, do Eurico, mas é uma soma de má vontade também, com a questão de... Uma coisa puxa a outra, aí vai a falta de estrutura, a falta de gestão e a má vontade também. E eu falo isso direto, a arbitragem, mas eu falo também do STJF, de todas eu vivo futebol, eu vivo o Vasco desde 89. Eu acompanhei aquele Vasco com gol de Sorato no Morumbi. Eu era criança. Ali eu já te acompanhava nos seus shows. Entendeu? Mas foi dali que eu comecei a acompanhar o futebol e a gente teve uma época áurea do Vasco no final da década de 90, que a gente ganhou praticamente tudo e tal, mas eu acho que essa frase que eu falei no começo é muito interessante a gente analisar. Aí voltando ao contexto do goleiro, eu acho que a pergunta que eu faço para você, transpira para você, será que com outros times de maior investimento ou times, vamos dizer que a arbitragem olhe com outros olhos, será que daria isso? E é complexo você falar a questão do goleiro, se ele está fazendo cera, porque ali é um parecer médico, o juiz não é médico para dizer se ele está fazendo cera ou não. Isso acontece muito, mas e a lesão depois? Como é que ficou? Eu acho que assim, a CBF tentou implantar a lei dos 6 segundos, né? Que não aconteceu muito no Mundial, no próprio Mundial de Clube não aconteceu. O Bono, né, no jogo contra o Manchester City, ele ficava quase que 12, 15 segundos. Exatamente. A regra, a lei, tanto a lei, a regra, tem que ser aplicada para todos. Mas é isso que eu tô falando. Aplicada para todos. É isso que eu tô falando em relação à interpretação do VAR. Né? A gente teve agora, fugindo um pouco do futebol carioca, a gente teve o jogo do Palmeiras com o Corinthians, que teve um pênalti que o juiz deu um impedimento e anulou o gol do Palmeiras, que foi um gol legítimo. O cara tava com uma mãozinha na frente, mas estava com uma mãozinha na frente e a linha do VAR traçou, viu, mas o juiz interpretou que foi impedimento. Eu queria até ressaltar o Fla-Flu, né, que foi um dos próprios jogos Fla-Flus, eu acho que eu vi, que eu me recordo de ter visto, mas assim, o Alan do Flamengo, ele leva amarelo no primeiro tempo, no segundo tempo, com amarelado, ele dá um tapa na cara do lateral do Fluminense, não leva o segundo amarelo, e depois ele dá um pontapé no jogador, na barriga do jogador do Fluminense, se eu não me engano, é o Lima. E ele, assim, na frente do lado, e ele não dá um amarelo. Aí você fala assim, não, mas você tá chorando. Não, porque se você joga 25, 30 minutos com um jogador a mais, você não muda o panorama de uma partida. Talvez o Fluminense, que tava ali, né, se segurando, até que acho que foi a primeira partida pós-saída do Arias, né, você poderia ter visto que o time ter ido pra cima. O mesmo lá, no seu Rafael Claus, né? O Claus é uma maravilha. Não, maravilha, eu nunca vi, eu costumo falar. O Fluminense nos últimos anos, ganhou a Copa de Libertadores, ganhou vários cariocas, ficou em terceiro no brasileiro. Você pega a porcentagem do Fluminense com o Rafael Claus apitando, é 31, 32%. Assim, é no mínimo assustador, entendeu? É complicado. E outra, criou-se eu não sei se é uma panelinha, se a gente pode dizer assim, o Claus é um árbitro paulista. E é notório que ele não gosta dos times carioca. Toda vez que ele vai apitar, é um desastre, entendeu? De interpretação, de deixar rolar, para qualquer time do Rio, entendeu? Sim. E aí, assim, o cara ele não veste a camisa pro time dele, ou ele não vai prejudicar, até onde, até quando? Então, relatando essa questão do árbitro em relação ao Léo Jardim, que foi afastado, mas a gente estava conversando aqui, o que adianta o cara ser afastado, pegar 5 jogos, ou então ir apitar 3 na Série B? Ele vai continuar ganhando quando ele apita e não tem uma punição, porque assim, qual é a punição? A mesma forma que o jogador, ele toma um amarelo e dependendo de cada time, ele é punido financeiramente, ele é descontado. Sim. Por que não é descontado no árbitro? O técnico, quando perde 3, 4 jogos, perde até o emprego. Vai embora, perde o emprego, entendeu?
uma coisa complicada. E a outra também, que já comentaram, o próprio Thierry Henry, acho que já falou sobre isso na imprensa, que os árbitros também deveriam ter entrevistas coletivas depois dos jogos para esclarecer os erros, os acertos, uma entrevista coletiva, os jogadores, os treinadores, eles são não muito têm. blindados, né, os árbitros. Pois é, nada acontece e vai continuar acontecendo os erros. Infelizmente, é isso. Fabinho, como eu falei, Fluminense meteu 2-1 no Internacional semana passada. Vai jogar com uma certa vantagem na Copa do Brasil. Eu queria que você desse o panorama do que você espera depois dessa vitória. Como é que você, como você falou, a confiança volta, o time volta. Eu acho que Renato não tem que provar nada para ninguém. Vencedor, né? Como jogador, como treinador. Da mesma forma, eu acho que o Diniz tá precisando de elenco, porque ele tenta, como você mesmo falou, Júlio, o Diniz fez um esquema tático no Fluminense, levou o Fluminense a Libertadores. Potencializou diversos jogadores ali no esquema dele. Levantou. E ele está tentando fazer no Vasco, porém, ele não tem um elenco favorável, né? Eu acho que alguns jogadores, o principal que ele potencializou depois que ele chegou foi o Ryan, né? O Ryan tem jogado muito e provavelmente não vai durar muito no Vasco. Provavelmente, hoje apareceu a notícia que o Mônaco está interessado, entre outros, mas eu acho que vamos botar no papel, não é ser hipócrita, não é ser, como é que eu vou dizer, tá utópico, não. Uhum. O time do Vasco, os 11 do Vasco, não são tão inferiores quanto o time do Fluminense que foi campeão da Libertadores. O time, eu não falo o elenco, eu falo o time. As peças que o Vasco tem hoje no time titular não são tão inferiores ao time. Aí é questão de encaixe, é questão de estrutura, é questão de política, bastidor, tudo que influencia. Eu acho que não é tão abaixo. Agora, elenco, aí a gente pode concordar. Criou-se uma expectativa muito grande no Coutinho, que não está entregando lá muita coisa, né? O espelho do Vasco. Quando ele resolve jogar, ele desconcerta. Mas eu queria que você desse, o Robinho, o panorama do que você espera do Fluminense daqui para frente. Só vou discordar um pouquinho da minha em relação ao time, porque assim, eu já discordo, porque, por exemplo, realmente, o Léo Jardim é um excelente goleiro. Maravilhoso. Muito bom, muito bom. Vai fazer falta na próxima rodada. Sim, só que assim, o Fábio é uma das coisas mais absurdas, o Fábio não ter disputado uma Copa do Mundo, primeiramente, né? A gente não sabe. Talvez se ele estivesse jogando no Rio de Janeiro, né, ele teria disputado em São Paulo uma Copa do Mundo, né? Aí você pega, por exemplo, a zaga do Fluminense tinha o Nino. O Nino é um dos principais zagueiros, foi um dos principais zagueiros do futebol brasileiro pelo menos 2-3 anos. Tá querendo voltar, né? Tá querendo voltar. E saiu, né? Ele era convocado para a seleção. Né? Ele tá querendo voltar, se Deus quiser, vai voltar. Aí você pega, por exemplo, no lateral, você tinha o Marcelo, que realmente não era o Marcelo do Real Madrid, que a gente conhece, mas era o Marcelo. Né? O Samuel Xavier, que foi muito potencializado, é um outro jogador, Samuel Xavier, pré-Fernando Diniz e pós-Fernando Diniz. Ele tem que agradecer ao Diniz todos os dias da vida dele. Você tinha no meio um André, que era o cão de guarda do Fluminense, um Ganso, que jogava muito, e você tinha o Germancano. Assim, o que o Germancano entregou, só 2 jogadores entregaram nos últimos 15, 20 anos, que foi o Neymar e o Gabriel Barbosa, que foram 44 gols numa temporada. Então, assim, o Diniz ele teve, mas eu acho também que o time do Fluminense, o time titular era muito bom, muito bom. E sobre, assim, em relação ao Fluminense, como eu falei, Copa do Brasil, queria ganhar, com certeza, um bicampeonato. Mas eu acho muito difícil, porque, como a gente estava falando, você vai pegar, por exemplo, o Flamengo em 2 jogos, é o clássico. Mas olha o elenco do Flamengo e olha o elenco do Fluminense. Você vai pegar um Palmeiras 2 jogos, é difícil. Um Botafogo, é muito, Cruzeiro, tudo mais. Então, assim, meu sonho, se eu pudesse escolher, era ou a vaga na Libertadores de forma direta pelo brasileiro e ganhar de Sul-Americano. Porque, assim, eu fiquei tanto tempo ouvindo, o Fluminense não tem título internacional, que, cara, qualquer coisa internacional que aparecer, o Fluminense tem que pegar e ser campeão. Foi a Recopa, não vale muito.
a Libertadores e agora a Sul-Americano pra gente poder chegar e finalizar e parar com aquela palhaçada. Ah, o Fluminense não tem título. Tem todos os títulos. Diz uma coisa, a gente conversou, tô sabendo que você tem um canal no YouTube, que você fala do Fluminense. Eu queria que você desse as suas redes sociais, falasse do seu canal do YouTube, pro pessoal de casa conhecer, acessar e curtir lá, começar a seguir lá vocês. Pode ficar à vontade aí. Tá, obrigado. Então, eu e o amigo meu, né, o Guilherme Fernandes, a gente, durante a pandemia, a gente não podia, né, se encontrar, a gente decidiu criar uma forma de poder debater, né, e o nosso debate, que seria na mesa de bar, a gente resolveu levar para as lives. Então, quem puder dar essa moral lá, seguir o Tricolor Fanático, é fácil de achar, tem o São Paulino lá que é muito engraçado, mas tem o nosso, o Tricolor aqui do Rio de Janeiro, tá? Então quem puder dar essa moral, cara, agradeço demais, que é difícil, a gente vai levando, porque imagina falar depois de uma derrota. Irmãozinho, muito obrigado por ter aceito o convite do Pleno Esporte para essa resenha show de bola. Eu vou jogar aqui para minha lateral esquerda, meu querido amigo Júlio Mota. Filhão, queria que você falasse da sua agenda, como é que tá a agenda de show, sua rede social, quem quiser contratar Júlio Mota para show, a câmera é toda sua. E é claro, pedir a você pra gente encerrar com esse tempero musical que a resenha pede. Chopinho gelado, comidinha boa e é claro que tem que ter essa música maravilhosa do Júlio Mota. Sim, obrigado aí pelo espaço mais uma vez, agradecer a vocês que assistem o programa do Glaucio, que é um cara que eu conheço há bastante tempo, tá aí na luta aí. Long time. E qualquer dia a gente tá precisando fazer um som junto aí também. Com certeza, só convidar. Diz a hora e a roupa que eu tô lá. Pois é, dia 2 agora eu tô no York, que é um York's Bar, que é um bar que tá abrindo novo aí. Dia 6, vou ver se eu lembro tudo aqui. Dia 6 eu tô lá no Malandro Botequim, roda de samba. Show. Dia 10 eu tô no Malandro Botequim novamente. Dia 11 tem um evento particular. Na outra semana, eu tô fechando também com o Quintal, a vovó dizia. Show. E a gente tá... Eu não tô meio desprevenido aqui com relação à agenda, acessando a rede social. Os próximos eventos aí são esses Mas mesmo. acessando a rede social, o pessoal tem... Claro. Fala para o pessoal de casa. @Júlio Mota com 2 T's oficial. @Júlio Mota com 2 T's oficial. Esse é o meu Instagram voltado para minha carreira de música. E tem também... Fala da escolinha, cara, é isso mesmo? Pois é, eu tô hoje uniformizado com o uniforme do Vasco Academy, que é a franquia que o Vasco tem em todo o Brasil, e eu já faço parte desde o início do ano da Vasco Academy, pertenço lá à comissão técnica, estou mais voltado para a categoria sub-13, inclusive hoje está tendo amistosos contra a escolinha do Bola Cheia, já tô, não vou até negar o show, porque eu já estou a trabalho, vou partir para lá, tá, beleza. O sub-13 lá já está marcado para as 20 horas, a gente vai estar lá, e é isso, estou na luta aí, estou me formando agora no final do ano em Educação Física. Você também faz jiu-jitsu, é faixa preta de jiu-jitsu. Faixa preta de Faixa preta, o cara é casca grossa, maluco. Mexe com o homem. Tô aí. Mas então, essa vertente minha do esporte, eu já busquei desde que eu comecei a fazer. Essa escolinha de esporte, quem quiser fazer esporte, procura qual rede social? Aí tem lá, Vasco _ Campus RJ. Show de bola. É escolinha, se você digitar lá Vasco Academy Campus, você vai achar no Instagram, Vasco Academy Campus. É porque agora, ultimamente, mudou o nome, entendeu? Mas é Vasco Academy Campus RJ, e a gente tá lá, quem quiser levar o filho lá para participar lá da escolinha, é só procurar, tem a Leide, que é a secretária lá, os proprietários são o Guilherme Cruz e o Marco Moço, e eu também tô lá, só que quiser procurar a gente, é só chamar. Filhão, show de bola. E para encerrar com aquela canja gostosa, vamos? É isso aí, senhoras e senhores, amigos e fãs do Pleno Esportes. Eu deixo vocês agora na companhia de Júlio Mota, fechando com esse tempero musical nota 1000. É contigo, filhão. Vamos lá? Vamos nessa. Podemos sorrir, nada mais nos impede. Não dá pra fugir dessa coisa de pele, sentida por nós, desata-nos nós. Sabemos agora, nem tudo que é bom vem de fora. E a nossa canção pelas ruas e bares nos traz a razão, relembrando os palmares.
existe quem pode. A força dos nossos pagodes, o samba se faz prisioneiro pagato dos nossos tantãs. O banjo liberta na garganta do povo as suas emoções, alimentando muito mais a cabeça de um compositor. Eterno reduto de paz, nascente nas várias feições. O amor, todo mundo vai. Arte popular no nosso chão. É o povo quem conduz o show e assina a direção. Arte popular no nosso chão. É o povo quem produz o show e assina a direção. Podemos sorrir. Valeu, meu irmão. Vamos com mais intervalo e já voltamos, ó, mais rápido que o VAR. Estamos de volta e o Pleno Esportes fica por aqui. Espero que tenham gostado do programa, que como sempre é feito com muito carinho para você. É isso aí. Nos sigam nas redes sociais, @Pleno Esportes. Compartilhe o link do programa em suas redes sociais. Fale do programa com seus amigos. Vamos aumentar ainda mais a nossa torcida. Lembrando que o Pleno Esportes é transmitido pelo canal do YouTube da Plena TV, onde você pode assistir quando, onde e a hora que quiser. É isso aí, ficar por dentro de tudo. E você, amigo e fã, ainda pode ficar coladinho com a gente pelos canais por assinatura. Ver TV Canal 03, SF Net Canal 31 e Net TV Canal 181, onde o programa é exibido 3 vezes ao dia, todos os dias. Ou então, aponte o seu celular para o QR Code que está aqui na sua tela. É isso aí. Agradecendo aos nossos patrocinadores e a todos que fazem o programa acontecer. Paulinho, meu mestre dos magos na técnica e edição. André Marques, meu cinegrafista. Bruno no suporte. E é claro, agradecendo sempre a sua companhia. O meu muito obrigado. Vem comigo nessa e toma posse.